Olá, cientistas, sejam muito bem-vindos ao Laboratório na Real, nosso canal de assuntos laboratoriais. Eu sou o Bruno Tebaldi e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os equipamentos que devemos ter e podemos ter dentro de um laboratório de citopatologia. Alguns são essenciais, a gente precisa que eles estejam ali, outros seriam extremamente benéficos para a gente se eles pudessem estar lá também, né? Mas não são exatamente essenciais, não são obrigatórios, então a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença deles. Tudo bem, pessoal? Antes da gente começar, não esquece de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal caso você não seja inscrito, ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, coloca o jaleco e vamos para o laboratório. Bom, dentro do laboratório de citopatologia, o essencial não pode deixar de existir é o microscópio. Esse é o equipamento principal que a gente vai ter ali. Por quê? Porque depois que você está com a lâmina pronta, não adianta você botar uma lupa, botar um óculos fundo de garrafa, que você não vai conseguir ver nada. Você tem que ter um microscópio. E o microscópio que a gente utiliza é um microscópio chamado de microscópio óptico ou microscópio de luz, que pode ser binocular, pode ser o trinocular. O binocular só tem as duas oculares para a gente colocar os olhos. O trinocular, além das oculares normais, ele tem uma terceira ocular que também a gente pode utilizar para colocar uma câmera, acoplar uma câmera ali para tirar foto, para fazer vídeo, para projetar, né? Caso a gente esteja dando uma aula, por exemplo, é legal a gente ter um microscópio desse tipo, porque você liga no DataShow, projeta na parede ou naquela tela e aí a gente consegue visualizar, né, da cadeira o que está sendo visto no microscópio. Então ele é bem interessante. Existem alguns mais modernos, alguns microscópios mais modernos com objetivas planacromáticas, de ótica infinita, com alguns filtros de luz verde, azul, vermelho, que aí dependendo do que você esteja procurando, ajuda você a encontrar, né? Então são algumas componentes desses microscópios que ajudam a gente a fazer um escrutínio mais perfeito e não deixar passar nada que seja de fato importante. Um outro equipamento que também é importante, né, no caso são dois, é uma variação um do outro, seriam a centrífuga, e a gente já sabe bem para que ela serve, né? Ela vai separar uma parte mais pesada que vai ficar no fundo da mais leve que vai ficar mais para cima, né, na parte mais superficial. E normalmente a celularidade vai para o fundo. E por que a gente usa isso? A gente usa isso por conta da citocentrífuga. Quando a gente trabalha com citologia em meio líquido, a gente precisa dessa citocentrífuga. A citocentrífuga ela tem um funil, a lâmina pode estar ou na posição vertical ou na posição horizontal, dependendo do tipo de citocentrífuga. Você vai colocar uma quantidade desse líquido nesse funilzinho. No final do funil tem um filtro que vai tirar todas as impurezas desse líquido e vai deixar para a gente só a celularidade, deixando uma citologia mais clara e mais fácil da gente poder ler, sem dizer que como os campos são bem menores, também você acaba lendo com muito mais rapidez. Então, se você leva, sei lá, 5 minutos para fazer uma leitura de uma citologia convencional, você vai levar uns 3, 2,5 para ler uma citologia em meio líquido, porque é bem rapidinho mesmo. É uma bolinha que fica lá. Né? Vou deixar mais imagens aqui para vocês poderem dar uma olhada. Como é que fica a diferença de um para o outro. É bem interessante. E a centrífuga, então, por que a gente vai usar a centrífuga? Porque se a celularidade dessa citologia em meio líquido for muito pequena, você olha no potinho, você não está vendo nenhuma celularidade, você pega, joga uma parte desse líquido na centrífuga, vai centrifugar ele para condensar essa celularidade no fundo e vai depois pegar essa celularidade e colocar lá na citocentrífuga. Vai facilitar para você ter uma celularidade maior e poder fazer um escrutínio com mais tranquilidade, tá? Então, normalmente a gente vai acabar precisando das duas centrífugas dentro do laboratório. Um outro equipamento importante, que não é exatamente necessário, mas ele ajuda muito para a gente fazer citologia em meio líquido, são esses equipamentos que usam sucção, né? Uma espécie de vácuo. Eu já fiz um vídeo falando sobre ele, 1 ou 2 vídeos falando sobre ele até,
Você tem um filtro que parece um copinho, você acopla ele nesse equipamento, você despeja a citologia ali, né, o potinho com a citologia meio líquido ali, você despeja uma quantidade dentro desse copinho. No meio desse copinho ele tem um filtro duplo. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma sucção embaixo, vai puxar esse líquido e vai tirar as impurezas do líquido que a gente não precisa ver na citologia. E vai deixar nesse filtro só a celularidade, né, microbiologia e tal, vai ficar tudo ali. Aí o que a gente vai fazer? Depois que termina, na verdade a gente não, que a máquina faz tudo sozinho, né? Ela abre e aí fica um carimbinho, né? Fica igualzinho um carimbo, ela faz um imprint na lâmina. Aí esse imprint que fica na lâmina, essa bolinha que fica ali, é a celularidade que a gente vai observar. Dali a gente depois segue com o restante do processamento, né? Vai depois fazer a leitura. É bem mais tranquilo, inclusive, para a gente ler, porque é um campo bem menor, né? Então, eu acho bem mais prático fazer a citologia com esse sisteminha aí. Um outro equipamento legal que é importante para caramba, principalmente se você precisa trabalhar com xilol, é a capela de exaustão. Cara, não fique respirando xilol. Esse negócio é tóxico, ele é cancerígeno, isso pode te dar um problema a longo prazo, médio e longo prazo, e pode ser irreversível, tá? Então, não fique respirando isso. Use máscara para trabalhar com xilol, principalmente máscaras com filtro. Só aquela máscarazinha cirúrgica não vai resolver tanto o seu problema. E use a capela de exaustão, do jeito certo. Pega lá aquela porta de vidro, abaixa até mais ou menos a altura do peito ali, vai passar a mão por baixo com as luvas e aí você vai manipular os seus reagentes ali, tá? Sem dizer que eu estou falando de trabalhar com a luva, porque você vai precisar da luva caso esse xilol caia na sua mão, porque ele também ele queima um pouquinho a pele quando ele entra em contato direto. Então é interessante você também trabalhar com xilol utilizando luva, tá? Tirando os equipamentos, a gente também tem alguns instrumentos, né, alguns componentes com os quais nós vamos nos relacionar bastante dentro do laboratório. Por exemplo, pipeta. Pipeta de Pasteur, né, a gente vai precisar, principalmente para passar de um para o outro ali, né, o líquido de uma parte para outra, para jogar dentro daquele funilzinho que eu falei para vocês da citologia em meio líquido, você vai precisar também de pipeta. Né? Você pode usar pipeta de Pasteur, você pode usar aquelas micropipetas também, né? Algumas pessoas também acabam utilizando por conta de não ser muita coisa que você coloca dentro da citocentrífuga, acaba utilizando uma micropipeta também. Claro que a gente vai precisar de lâmina, porque vai ter que fazer a citologia em meio líquido, vai precisar da lâmina. Então a gente vai precisar de lâmina, a gente vai precisar de lamínula. Lembrem sempre de uma coisa, citologia a gente monta com lamínula. Eu já fiz o teste de montar com verniz e ainda que tenha ficado ruim, ele não é permitido. Tá? A norma diz que nós temos que montar as lâminas com lamínula. Sem dizer que você vai montar com verniz, vai passar só o verniz em cima, depois de um tempo esse verniz racha, ele fica ruim para você fazer a leitura, então se você tiver que fazer a revisão dessa lâmina, cara, você vai ter um trabalhão para conseguir tirar esse verniz e remontar essa lâmina para fazer o escrutínio de novo. Então não aconselho que vocês utilizem verniz, aconselho que vocês utilizem o meio de montagem, que aí pode ser bálsamo do Canadá, goma de damar, pode ser verniz vitral ou verniz geral, né? Mas montem e botem a lamínula em cima para ela ficar montadinha. Agora, um outro que você vai precisar também, né, é um computador. Você vai precisar de um computador, porque você vai precisar fazer o cadastro dos pacientes, você vai precisar digitar os laudos, liberar esses laudos, tudo isso você faz pelo computador. Computador com internet principalmente, porque você vai mandar e-mail ou vai acessar um sistema, né? Não sei, eu acesso sistemas de forma remota, né? Então eu preciso ter internet para trabalhar. Sem internet eu não consigo liberar laudo para ninguém, porque ou eu faço acesso remoto ou eu mando por e-mail. Então eu preciso da internet também, tá? Pessoal, só lembrando, se você não deixou o like no vídeo, deixa o like no vídeo, por favor, para que esse vídeo tenha maior relevância para o YouTube, para ele alcançar outras pessoas que talvez estejam procurando um pouco
de conhecimento nessa área. E deixa aqui nos comentários quais os equipamentos ou os instrumentos que talvez eu não tenha falado aqui para eu fazer um vídeo sobre isso, para que fique mais completo, né, essa ideia dos componentes do laboratório de citologia. Agora, tem alguns que você não precisa ter, mas, cara, é muito legal se você puder ter. Por exemplo, o scanner de lâmina. Cara, aquele negócio é maravilhoso. Para mim, é um dos mais legais que tem, dos equipamentos mais legais que tem hoje em dia, é o scanner de lâmina. O scanner de lâmina é uma caixa onde você coloca lá a lâmina, acho que dá para colocar mais de uma, acho que dá para colocar duas ou mais até de lâminas dentro dele. E aí ele vai fazer uma fotografia da sua lâmina e vai deixar no software lá para você. Ficou no software, você vai lá, acessa o teu computador, dá uma olhadinha na lâmina, você vai passar lá pela lâmina toda, sem precisar usar o microscópio. Embora eu já tenha visto lâminas assim, e eu ainda prefiro ter o microscópio, tá? Porque muitas vezes não fica tão fidedigno assim, né? E aí eu prefiro ter o microscópio para tirar minhas dúvidas. Mas, cara, fica muito, muito, muito próximo, ou talvez, dependendo do tipo de scanner, deve ficar até melhor do que você olhando em determinados microscópios. Só que você compra um microscópio bom para trabalhar entre 10 e 15 mil e esse equipamento custa entre 45 e 60 mil. Então, nem todos os laboratórios vão ter esse equipamento, concorda? Então você vai acabar tendo que ter o microscópio dentro do seu laboratório. Mas, cara, é maravilhoso. Eu vou depois colocar um vídeo sobre ele, enquanto eu estou falando aqui, vou deixar um vídeo para vocês verem como é que funciona. Existe também uma câmera para microscópio que escaneia a lâmina. Então, você vai, aí, no caso, ou você precisa de um microscópio. Tem microscópio também, gente, que ele anda sozinho, tá? Ele passa a lâmina sozinho, você nem precisa mexer nele. Mas também deve ser bem mais caro. Eu nunca nem vi o preço para não ficar triste. Mas tem esse tipo de microscópio. Quando não, você vai mexer no chariot e vai andar com ele. Você coloca essa câmera que escaneia e vai andando com o seu microscópiozinho, com a lâminazinha ali no microscópio. E ele vai fotografando e vai montando a lâmina para você. Depois ele está lá dentro do software, no computador, montadinho, para você dar uma olhada, fazer um escrutínio. Isso é bom para quem dá curso, é bom para quem gosta de fazer postagem, que nem eu faço, né? É legal para fazer as postagens, para a gente ter umas imagens bem legais. A gente pode postar lâmina de tecido, fica muito maneira nesse tipo de fotografia, né? Então é uma maneira de você também escanear a sua lâmina dessa forma, tá? Existem outras coisas que a gente precisa ter dentro do laboratório de citologia, que aí tem mais a ver com a parte da biossegurança, né? Por exemplo, cara, tu tem que trabalhar de jaleco, né? Dentro do laboratório você vai ter que trabalhar de jaleco, você vai precisar usar máscara, vai precisar usar touca, luva, né? São coisas que precisam ter dentro de basicamente todos os laboratórios, né? A gente vai trabalhar com jaleco, vai trabalhar com luva, vai trabalhar com máscara, né? São coisas mais relacionadas à parte de biossegurança. E são equipamentos, esses equipamentos que eu falei para vocês, são equipamentos que vão ser necessários, você vai precisar, ou eles vão te ajudar muito. Imagina só você fazendo uma rotina de 100 lâminas em um dia. Beleza. Você vai ter que pegar, tirar do microscópio, botar lá na bandejinha, pegar a outra da bandeja, botar no microscópio, e aí você vai fazendo essa leitura. Agora você pensa em... Aí você tem que trocar de objetiva, né? Tem isso também. Ah, eu quero ver mais de perto, joga para objetiva. Ah, eu quero ver mais de longe, bota para objetiva de 10. Agora você imagina você com essa imagem escaneada em alta definição, pô, top de linha no teu computador. Tu tá ali, pá, dá uma mexida no mouse, um zoom. Volta, tira o zoom, tu vai andando, tu vê um campo muito maior, inclusive, do que dentro do microscópio. Pô, vai otimizar o teu trabalho, sem dizer que se alguém pedir pô, eu tô com uma dúvida no caso tal, pô, tu não precisa pegar a lâmina e levar pro cara e tal, para ele ver. Eu já fiz isso várias vezes, eu precisava revisar lâminas, eu levava a lâmina para a pessoa colocar no microscópio. Cara, tu pega e joga a imagem lá e ó, a imagem tá aí. Pô, em alta definição, o cara pode abrir no celular, no computador. É maravilhoso esse negócio. E, além disso, agora a gente está na era da inteligência artificial, então existem
softwares que estão sendo produzidos. Nem sei se já tem algum prontinho, mas eu sei que alguns estão sendo produzidos, que vão fazer a leitura para você. Né? Uma leitura preliminar. Então ele vai fazer a leitura para você para dizer se está maligno, se tem alguma coisa, ele encontrou alguma coisa compatível com malignidade. Tu só vai lá, de repente ele já até te dá ali o quadrante tal da lâmina, tu vai lá, olha, abre ali no software e tal. Não é maligno não. Não, é maligno sim. Aí você vai lá e vai liberar o laudo. Então, não é um equipamento, né, mas é uma ferramenta que você vai, daqui a pouco, estar utilizando também, né, de uma maneira mais extensiva daqui a alguns anos. E alguns laboratórios de citopatologia vão ter, porque é uma outra técnica que está agora ganhando força por conta da praticidade e da sensibilidade que ele tem, que são os testes moleculares. Então a gente vai acabar tendo no nosso laboratório, em algum momento da nossa carreira, vai ser basicamente obrigatório você ter os equipamentos para fazer os testes moleculares. Mas eu não vou falar deles aqui, porque eu quero falar de testes moleculares num vídeo específico para a gente ver tudo o que precisa para se fazer esses testes moleculares. Beleza, pessoal? Pessoal, vou ficando por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês. Mais uma vez, gostaria de pedir para vocês deixarem um like no vídeo, se inscrevam no canal caso vocês não sejam inscritos e ativem o sininho para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos. Ajuda a colocar o canal mais para frente. Né? Eu não faço tráfego pago ainda, né? Eu estou ainda planejando isso, então eu preciso da ajuda do pessoal que está vendo esses vídeos. Comentem aqui, deixem seus comentários, suas perguntas. Achou que o vídeo ficou legal? Está faltando alguma coisa? Vocês querem que eu fale de algum assunto específico sobre o laboratório de citopatologia, né, para a gente poder debater aqui? Deixa aqui nos comentários, ajuda para que o canal possa alcançar uma quantidade maior de pessoas para que elas também possam adquirir esses conhecimentos. Tudo bem, pessoal? Até a próxima, fiquem com Deus.